Meus queridos, abram suas Bíblias, por gentileza, em Filipenses, capítulo 1. Hoje o nosso texto vai ser baseado no versículo 12 ao 18. E o nosso tema é que Cristo seja pregado. Filipenses 1, de 12 a 18. Espero que dessa vez dê certo aqui o nosso texto. Nosso texto diz assim, irmãos: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes progredido para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor pelas minhas algemas, falam com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer maneira, esteja sendo pregado, quer por porfia ou por boa vontade, com isso também me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Não sei quantos de vocês conhecem a história do grande pastor John Bunyan, né? Ele foi preso por pregar o evangelho contra a permissão do governo, né? E ele poderia ter se calado, isso foi oferecido a ele, para ele ficar fora da prisão, e ele disse: me soltem, eu volto a pregar, e vocês vão ter que me prender de novo, porque é isso que eu faço. Né? Eu prego o Evangelho. E ele, enquanto preso, escreveu talvez o maior clássico do cristianismo, que é o Peregrino, que fala a história do cristão, né, indo rumo ao céu. Então, meus irmãos, a gente percebe que durante a tribulação desse homem, durante a sua prisão, ele acabou impactando mais a humanidade e a história do cristianismo do que se ele tivesse sido solto. Porque foi durante esse tempo de prisão, esse tempo de sofrimento, que Deus usou a vida desse homem para hoje impactar a vida de tantas pessoas através da obra que ele acabou fazendo. Então, a palavra de Deus não ficou algemada, mesmo que John Bunyan tivesse ficado algemado. Então, algo ruim aconteceu, mas gerou algo positivo por causa disso. Aqui em Filipenses, capítulo 1, versículo 12 a 18, o apóstolo Paulo ele ensina que a expansão do Evangelho não depende de situações favoráveis e que a nossa fidelidade pode incentivar outras pessoas a pregar e que a alegria do cristão deveria ser ver Cristo sendo anunciado. Cristo tem que ser pregado, ele tem que ser anunciado e o nosso coração deve encher-se de alegria, deve transbordar de alegria diante do Senhor quando a gente ouve, quando a gente sabe que Cristo está sendo anunciado em lugares em que Ele nunca foi conhecido. Como nós precisamos nos alegrar, como nós precisamos nos envolver na missão do nosso Deus. Meus irmãos, Paulo, ele escreve essa carta quando ele está preso em Roma, provavelmente no ano de 61 e 62 ali, depois de Cristo. Ele já queria ter ido para Roma. Quando ele escreve aos romanos, quando está saindo de Éfeso, indo para Jerusalém, ele escreve a carta aos romanos, e no capítulo 1, ele diz que não por uma vez, mas por mais vezes, ele tentou ir até aquela igreja, mas ele tinha sido impedido de fazer isso. O objetivo de Paulo era ir até a igreja dos romanos, e de Roma ser enviado por aquela igreja também a uma missão na Espanha. Paulo queria ir para Roma, mas ele acaba indo para Roma, não da maneira que ele havia planejado, mas Deus conduziu essa forma. Ele apelou para César, quando descobriu que os judeus queriam matá-lo, tinha uma emboscada dos judeus para poder matar Paulo quando ele estava preso ali em Cesareia, e então ele apela para César, como cidadão romano ele poderia fazer isso.
Então ele é escoltado até Roma, passa por naufrágio, por aquelas lutas todas que a gente conhece, e ele então chega em Roma, onde fica preso. Paulo fica preso numa residência domiciliar, ele tem que pagar o aluguel dessa residência, mais ou menos por 2 anos ele está preso ali. O que é que pode passar na cabeça de Paulo, ou na cabeça então da igreja do Senhor? E agora, o que é que vai ser? Como o evangelho vai continuar progredindo? Como é que Deus permite que um homem que é extremamente usado por Deus como apóstolo Paulo, para poder plantar a igreja, edificar pessoas, formar líderes, acabe sendo preso? O que é que vai ser do evangelho? O que é que vai ser da missão entre os gentios? E aquilo que poderia ser uma ruína, uma desgraça, Paulo vai dizer, foi Deus conduzindo tudo para a expansão e progresso do evangelho. Aquilo que antes estava fechado, Deus, por meio da prisão e de tudo que me aconteceu, Ele fez com que tudo isso fosse um instrumento favorável para a expansão do evangelho de Cristo. Que coisa, irmãos, extraordinária. As situações aparentemente ruins que você está enfrentando hoje, coopera ou atrapalha o avanço do evangelho? Qual o seu nível de comprometimento com a missão de Deus? Paulo era um homem completamente compromissado com a missão do Senhor. Nós olhamos para esse texto e a gente percebe que a ideia central aqui do nosso texto é que os sofrimentos de Paulo por causa do evangelho cooperou para o avanço do evangelho entre a guarda pretoriana e para despertar também o zelo missionário da igreja. O que é que nós aprendemos com as cadeias de Paulo? Em primeiro lugar, nós aprendemos que a expansão do evangelho não depende de situações favoráveis, de jeito nenhum. E aqui eu queria enfatizar 2 questões. Primeiro, Paulo como missionário. Segundo, Paulo como pastor. Paulo como missionário, ele aproveitou a oportunidade de estar amarrado a um soldado 24 horas por dia para anunciar o evangelho. O texto vai dizer que ele estava ali preso e que a prisão dele não atrapalhou o avanço do evangelho, mas fez com que o evangelho progredisse, de maneira que toda a guarda pretoriana e os demais conhecesse o evangelho. Em Filipenses capítulo 4, quando ele vai se despedir da igreja, ele vai dizer, os da casa de César vos saúdam. Uau! Como assim, Paulo? A casa de César conheceu a Cristo? Conheceu a Cristo. A guarda pretoriana conheceu a Cristo. A guarda pretoriana era a guarda de elite do imperador, formada de 9.000 soldados. E Paulo era preso, algemado a um guarda dessa guarda pretoriana de 6 em 6 horas. Ou seja, 4 vezes por dia, Paulo tinha uma outra pessoa ao lado dele, algemado com ele. Paulo está algemado, mas a palavra está livre. A palavra está solta. E se tem uma coisa que alguém vai ter que ouvir quando estiver preso ao lado do apóstolo Paulo, é sobre o evangelho. Agora, o que alguém deveria ouvir sentado do teu lado, no teu trabalho, na tua escola, na tua repartição, deveria ser o evangelho. O cara trabalha do teu lado e não sabe que tu é crente. Você está numa faculdade, a pessoa do teu lado nunca ouviu o evangelho da tua boca. O quê? Esse cara vai ficar preso comigo por 6 horas? Tempo suficiente para eu poder falar de Jesus para esse homem. Então ele aproveitou a oportunidade. A situação é difícil? É, mas a oportunidade é boa. Deixa eu pregar Cristo para essa guarda. 2 anos, 4 soldados por dia. Não sei como era esse revezamento, mas uma coisa Paulo diz, toda a guarda pretoriana tem conhecimento das minhas cadeias em Cristo. Eles sabem que eu estou preso não é porque eu sou um bandido, um homem corrupto, um homem sem caráter. Eles sabem que eu estou preso e que minhas cadeias são em Cristo. É por causa de Cristo, é por causa do evangelho que eu defendo e também anuncio. É por isso que eu estou preso. E eles sabem disso. E não somente eles, mas também todos os demais. Veja a influência de Paulo na vida dessa guarda.
Um que fala para o outro, que fala para a família, e de repente toda a casa de César começa a descobrir e a entender quem é Jesus. Eu concordo com Hendricks quando ele diz que Paulo fora preso, porém a palavra de Deus não podia ser presa. Quando o apóstolo foi para Roma como prisioneiro, na verdade foi o evangelho que entrou em Roma. Esse homem pode estar preso, mas o evangelho está solto e livre para continuar transformando vidas. Perceba que ele não pensa, o que é que vai acontecer comigo? Mas como é que isso pode afetar a pregação do evangelho? A preocupação desse homem não é com a vida dele. A preocupação de Paulo, meus irmãos, é com a expansão da mensagem que salva, e não se ele vai sair salvo ou vivo da prisão. Na verdade, a gente vai ver um pouco mais para frente aqui em Filipenses que ele vai dizer, eu prefiro é morrer. Eu não sei o que vai acontecer agora com o julgamento, já está no finalzinho do julgamento. Eu não sei o que vai acontecer, se eu serei liberto ou se eu irei morrer, mas eu quero deixar claro, eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer, porque morrer é estar com Cristo e isso é muito melhor. Mas por vossa causa e por causa do progresso do evangelho, é melhor que eu fique. Cara, você só deveria falar que é melhor viver para você se a sua vida traz edificação para os outros e avanço, progresso para o evangelho. Porque se a sua vida como um cristão não traz progresso para o evangelho, edificação para a igreja e não é Cristo, a sua vida é inútil. Como um crente, você está sendo um inútil. Você precisa despertar. E precisa entender que Deus nos chamou e nos salvou com uma grande missão. Pregar o evangelho. Cristo precisa ser pregado. Precisa ser anunciado. Nós precisamos aproveitar todas as oportunidades possíveis para fazer isso acontecer. E como missionário, ele está fazendo exatamente isso. O evangelho é visível na vida do apóstolo Paulo, que mesmo preso mostra a alegria de ser de Cristo, de pertencer a Cristo e de estar em missão com Cristo. Paulo está dizendo que a sua união com Cristo transformou toda a situação ao redor. Os romanos poderiam ter pensado que inicialmente ele era um prisioneiro de César, mas o apóstolo deixou muito evidente a todos que de fato era Cristo que estava no comando e que essas algemas eram na realidade as algemas de Cristo. Então estar preso proporcionou a Paulo anunciar o evangelho e colher pelo menos duas grandes bênçãos. Primeiro, influência sobre o aparato governamental romano, que é a guarda pretoriana, que talvez ele não tivesse toda essa influência se ele não tivesse sido preso. E segundo, o avanço do evangelho através da própria guarda pretoriana junto ao povo romano em geral, mas também com os demais crentes, como a gente vai ver. A maioria dos crentes, a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor pelas minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, Paulo, como missionário, é alguém que não perde a oportunidade. E Paulo, como pastor, ele escreve à igreja de Filipos para dar ciência a esses irmãos de que é tudo o que estava acontecendo na vida de Paulo e que os crentes de Filipos poderiam dizer, coitado, o que é que esse homem está passando? Meu Deus, eu não queria estar na pele dele. Ele escreve como um bom pastor para acalentar o coração desses crentes, para trazer consolo, esperança, renovo, ânimo e encorajamento para a vida, para a missão. Eu amo Filipenses, amo essa carta, conhecida como a carta da alegria. E por que carta da alegria? Porque a pessoa que está escrevendo fala sobre a alegria. Fala sobre a alegria dele, fala sobre o segredo do contentamento, exorta a igreja a ser alegre no Senhor em todo o tempo, independentemente das circunstâncias. Quem está escrevendo é alguém que está preso, é alguém que sofreu açoites, é alguém que passou por naufrágios, é alguém que foi apedrejado e dado por morto, é alguém que estava sendo perseguido pela comunidade judaica, é alguém que está sendo perseguido pelos de dentro e também pelos de fora. É um homem cheio de luta, mas é um homem que diz, eu me alegro no Senhor.
Eu me regozijo no Senhor, e o meu prazer é que Cristo seja glorificado, anunciado, pregado, para que haja salvação entre todos os povos. Que coisa maravilhosa, irmãos! Como nós precisamos olhar para o apóstolo Paulo, olhar para a vida desse homem e deixar com que a vida dele, o testemunho dele, aquilo que ele tem para ensinar para a nossa vida, transforme a nossa mente. Quantas vezes nós murmuramos, reclamamos e nos omitimos na nossa missão. Mas aqui tem um grande pastor com desejo de trazer consolo ao coração dessa igreja que o amava tanto. Os irmãos de Filipos, eles já tinham noção de que muitas vezes a semente do evangelho prospera no solo da dor e quando é regada nas lágrimas da adoração. Foi assim que o evangelho chegou até Filipos, se lembra? Quando Paulo está querendo ir para a Ásia, e o Espírito do Senhor impediu ele de ir para a Ásia e dizer a Europa, Paulo tem a visão do jovem macedônico dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda. E diz Lucas, no relato que ele faz em Atos, capítulo 16, que imediatamente procuramos partir para aquele destino. Então, o trabalho em Filipos e a plantação dessa igreja se deu em primeiro lugar, meus irmãos, por causa de revelação. Segundo, por causa do poder de Deus na conversão. Quando eles chegam em Filipos, vê um grupo de mulheres se reunindo na beira do rio e julga ser ali um grupo de oração. E eles se aproximam ali e Paulo começa a pregar o evangelho. E o texto diz que o Espírito de Jesus abriu o entendimento de Lídia para que compreendesse as palavras que Paulo estava pregando. Quem abre o entendimento é Deus, quem salva é Deus. A obra de salvação do início ao fim é do Senhor. E Deus age com poder trazendo conversão. Aquela mulher rica, vendedora de púrpura, imediatamente consagra ao Senhor não só a sua vida, mas sua casa e seus bens. Abre a sua casa para receber a igreja recém-plantada e acolher também os missionários. Vê que coisa extraordinária. O trabalho começa, Paulo e Silas ficam ali pregando o evangelho. E aí Deus manifesta o seu poder novamente por meio da libertação de uma jovem que estava possuída por um espírito de adivinhação. Ela andava atrás de Paulo e Silas dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Que propaganda extraordinária, né? Mas Paulo não gostou dessa história, repreendeu o espírito maligno que estava nessa mulher. E aí os donos dessa escrava, vendo que perderam o sonho, o desejo, a possibilidade de lucro através da vida dela, levam Paulo e Silas para a praça, tem um tumulto, eles são açoitados e depois são lançados no cárcere interior com mãos e pés amarrados. Olha que coisa. Tu acha que pregar o evangelho é fácil? Não é. Às vezes vai ter que abrir mão da sua agenda, do seu planejamento e seguir o planejamento de Deus. Vai ter que confiar sempre em Deus para que Deus, por meio do seu poder, converta o coração das pessoas. Tem que confiar também no poder de Deus para trazer libertação e vitória sobre as obras de Satanás que se levantam contra os missionários e o avanço da igreja. Mas mesmo na prisão, enquanto esses homens tinham sido açoitados, talvez com as costas em carne viva, diz o texto bíblico, à meia-noite, Paulo e Silas adoravam a Deus na prisão. Enquanto no Egito, à meia-noite, os filhos de Faraó e de todo o Egito morriam, Paulo e Silas estão à meia-noite louvando ao Senhor e adorando ao Senhor, mesmo depois de terem apanhado. É isso que o Evangelho faz. É isso que o Evangelho faz. E quando é meia-noite, tem um milagre. O milagre de um terremoto que vem, balança a prisão, destrói as correntes dos que estavam presos, abre as cadeias, as portas das prisões, mas o teto não desaba, nenhum deles é estraçalhado, só tem a abertura das algemas e da porta da cadeia. É um milagre físico aqui. Mas existe também um milagre moral. Qual é o milagre moral? O milagre moral é que os bandidos que estavam presos ali, todos eles foram libertos, mas ninguém saiu. Quando o carcereiro acordou, depois daquele terremoto, e viu todas as jaulas, as celas abertas, com as portas abertas, ele disse, todo mundo fugiu, eu estou morto, deixa eu me matar logo. E Paulo diz, ei, não faça mal nenhum a você, porque todos nós estamos aqui. Olha que coisa, milagre moral, mas um milagre espiritual. Porque esse carcereiro entra naquela cadeia, se prostra diante de Paulo e Silas, e ele faz uma pergunta. Irmãos, o que preciso fazer para ser salvo? Por que essa pergunta?
Por que alguém faz isso e entra e faz essa pergunta? É muito simples, irmãos. O que a jovem possessa anunciava, todo Filipenses já estava sabendo. Esses homens anunciam o caminho da salvação. Eles são salvos, eles têm Deus na vida deles. É perceptível isso. E quando esse homem entra naquela cela, ele não tem outra pergunta a fazer senão: eu preciso ser salvo, o que é que eu preciso fazer? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Ele sai dali, é tratado, é cuidado, e você vê que aquela igreja surge, ela é plantada, mas no solo da dor, da lágrima. E Paulo está dizendo: peraí, na vida cristã a gente passa por lutas, mas isso não é desculpa para o evangelho não avançar. Muito pelo contrário, muitas vezes é a forma que Deus usa para o evangelho avançar. Foi através da prisão de Paulo que o carcereiro se converteu. Irmãos, Deus vai usar as nossas lutas dentro do seu plano maior e também soberano, para que, como servos de Deus, possamos anunciar a Cristo. Tudo o que acontece na nossa vida é uma oportunidade que Deus nos dá para falarmos de Jesus. Não depende de situações favoráveis. A pregação do Evangelho não depende de situações favoráveis. Não. Nossas dificuldades podem ser oportunidades para o evangelismo. Se estivermos em um hospital, podemos testemunhar os médicos e enfermeiros. Eu gostei quando o doutor Cláudio Cavalcante chegou para mim e disse: pastor, não se fala em outra coisa aqui no hospital. Você sai dessas anestesias geral meio grogue, né? Eu tinha feito a cirurgia da retirada da tireoide e eu não sabia o que tinha acontecido. Mas ele disse que não se falava em outra coisa no hospital a não ser do paciente que falava de Jesus para todo mundo. E eu me lembro mesmo disso aí, que eu chegava para a pessoa e falava: como é seu nome? Maria. Maria, ou você crê em Jesus ou vai para o inferno. Irmãos, evangelismo explosivo. Mas dá um tempo, né? O cara está grogue ainda. Mas ou crê em Jesus ou está morto. Ou crê em Jesus ou está perdido. Me lembro também do nosso querido irmão Brandolim, que era membro da nossa igreja lá no Rio de Janeiro, em Queiroz, quando ele sofreu um acidente terrível de moto. Ele sofreu um acidente de moto e a perna dele foi estraçalhada, quebrou em várias partes. E esse irmão passou mais de ano tendo que fazer cirurgias e mais cirurgias. E eu me lembro que uma vez eu fui visitá-lo no hospital de traumatologia lá no Rio de Janeiro. E quando eu cheguei lá, ele testemunhou: pastor, tem que louvar a Deus por esse acidente. Porque eu não teria tanta oportunidade de falar de Jesus como eu estou tendo oportunidade de falar aqui no hospital. Todos os dias sento uma pessoa diferente do meu lado. Todos os dias entra alguém que está quebrado aqui e deita do meu lado. E eu tenho a oportunidade de falar de Jesus para essas pessoas. Ou se você pode estar quebrado no físico, mas você está quebrado também diante de Deus por causa do seu pecado. Só Deus pode restaurar a sua vida. Médico nenhum pode fazer isso. Ninguém pode fazer. Só Jesus pode restaurar uma alma quebrada, uma vida destruída. Rapaz, e ele começou a pregar. Um acidente, algo ruim que nós poderíamos julgar, Deus usou para a glória dele, para o bem dele, nas mãos de um servo comprometido com a pregação do evangelho. Então, meus irmãos, a expansão do evangelho não depende de situações favoráveis. E aqui a gente vê um homem missionário comprometido com a expansão do evangelho e um homem que é pastor, que se preocupa em consolar, em orientar, em trazer alento ao coração de uma igreja que com certeza estava triste, porque amava o apóstolo, mas não tinha noção da bênção que Deus estava realizando através dessa situação na vida dele. Segundo lugar, é que a nossa fidelidade à missão pode estimular a pregação. Está fácil aí, tudo rimando, hein, para vocês pegarem aí. Era para estar lá, não sei o que está acontecendo. Primeiro, a gente tem uma motivação. Por inveja ou paixão, Deus conhece o coração, e também a libertação da omissão à pregação. O apóstolo Paulo, ele diz que, por causa das cadeias dele, o evangelho alcançou a guarda pretoriana, alcançou todos os demais, mas diz também que a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor pelas minhas algemas,
ousam falar de Cristo com mais desassombro, ou ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. E aí ele vai dizer uma coisa que infelizmente é muito ruim, mas acontece. Ele vai dizer o seguinte: uns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, anunciam a Cristo por competição. Outros, entretanto, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Tem gente, meus irmãos, que prega a Cristo com desejo de fazer Cristo conhecido, por amor a Jesus, por amor à missão, para cooperar com aqueles que estão à frente da obra, como responsáveis pela obra, que no caso aqui era o apóstolo Paulo. Mas infelizmente existem pessoas que pregam a Cristo por inveja ou porfia. Provavelmente o que está acontecendo aqui, existia já na época de Paulo, quando Paulo chegou ali em Roma, alguns pregadores que no meio da igreja eram conhecidos como grandes pregadores, pessoas eloquentes, pessoas famosas, já tinham alcançado algum tipo de preeminência, mas essa preeminência acabou sumindo depois da chegada do apóstolo Paulo na capital do império. E a perda então desse prestígio, o que é que fez? Fez com que despertasse neles a inveja de Paulo, e revelando o motivo que levava eles a pregar a Cristo, que não eram motivos puros, não eram. Usavam o púlpito como um palanque para promoção pessoal. Mesmo que anunciasse a Cristo e a verdade, faziam isso, na verdade, por inveja, por desejo de exaltação ao seu próprio nome, e não por amor a Cristo, aquelas pessoas que estavam perdidas, e a expansão da glória de Deus. É uma pena que isso possa acontecer, mas acontece. Nem todo mundo que prega Cristo, que fala de Cristo, que ensina, que anuncia o Evangelho, faz pela motivação correta. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 9 que se anunciamos o Evangelho de boa vontade, nós temos galardão junto ao Pai. Mas se não, é o trabalho de dispenseiro que nos está confiado. O problema não é, eu vou parar de pregar o Evangelho porque minha motivação não é pura. A questão é, eu preciso mudar as minhas motivações. Eu preciso olhar para o meu coração e ajustar o meu coração com a realidade de quem Deus é, de quem eu sou e do que é a igreja. Não tem que existir nenhum tipo de competição, de ciúme no meio da igreja de Cristo. Nós somos um time, nós somos um corpo, não tem que ter isso, mas infelizmente tem. Longe de nós, meus irmãos, servirmos ao Senhor em qualquer área do ministério, seja ele limpando um banco da igreja, limpando o banheiro, trabalhando em qualquer área ou pregando, longe de nós anunciarmos a Cristo ou fazermos qualquer coisa que não seja por amor a Deus e também ao irmão. Longe de nós fazer qualquer coisa com o objetivo de receber tapinha nas costas, aplauso e elogio dos homens. Longe de nós isso. Mas também fala da libertação. Libertação da omissão à pregação. A pregação de Paulo diz que influenciou os outros crentes. Influenciou, e sobre essa influência a gente tem, em primeiro lugar, a abrangência dela. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor pelas minhas algemas, ousam falar a palavra de Deus com mais desassombro. A maioria, infelizmente, não são todos, né? Como a gente queria que a boa influência influenciasse todo mundo. A maioria já é muito bom, mas é tão ruim quando não é todos. Toda a guarda pretoriana, uau! E aí todos os irmãos, não, foi a maioria. Ah, tá bom. É igual quando a gente olha para a igreja e vê que a maioria participa de grupo pequeno, mas tem alguns que ainda resistem. A maioria vem para a escola dominical, mas alguns ainda acham que não é necessário. A maioria, não sei se é a maioria, talvez seja a minoria, já serve em algum ministério da igreja, já apoia algum trabalho da igreja, mas alguns ainda não. Ah, tá bom, mas tinha que ser todos.
todo mundo em grupo pequeno, todo mundo na EBD, todo mundo sempre no culto, todo mundo servindo ao Senhor com algum talento, com algum dom em alguma área para o benefício da igreja e edificação do seu povo. A abrangência da influência de Paulo aqui foi a maioria dos irmãos. A fonte da influência é o Senhor. A maioria estimulados no Senhor. Tem coisas que eu e você nunca seremos capazes de fazer. É o Senhor que faz. É o Senhor que nos estimula. É o Senhor que trata o nosso coração. A gente tem aqui um meio do estímulo. Foram as algemas de Paulo. Esse homem mesmo preso é capaz de pregar a Cristo e fazer o evangelho expandir. E eu que estou solto, não estou fazendo nada. Ah, não. Eu tenho que fazer alguma coisa. E os irmãos fizeram isso. E aí a gente tem o quê? O resultado do estímulo. Que os irmãos passaram a falar com mais desassombro, sem timidez, sem vergonha. Isso aí pode ser sem vergonha, tá? Sem vergonha, a palavra de Deus. O que eles estavam anunciando era a palavra de Deus. E agora sem medo, sem temor. Paulo está preso por causa do evangelho. Eu posso ser preso por causa do evangelho? Posso, mas mesmo assim eu falo. Mesmo assim eu falo, eu não vou me calar, eu vou falar. Então a nossa fidelidade à missão pode estimular a pregação. E essa pregação tem duas motivações, a pura e a impura, e a libertação, da omissão para a pregação. Muita gente parada, estagnada na vida cristã, que não fala mais de Jesus para os outros, pode ser estimulado pela sua prática evangelística. Comece a falar de Jesus. Estimule pessoas a falar de Jesus. Quando você estiver junto com outro crente, aonde você estiver, fale de Jesus para outras pessoas na frente desse crente, com a expectativa de que Deus possa estimular o coração desse irmão a se envolver na missão, que não é nossa, é uma missão de Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos, a alegria do cristão é que Cristo seja conhecido pela pregação. E aqui nós temos duas verdades. É que a mensagem é mais importante do que o mensageiro. E segundo, que o espírito de gratidão deve prevalecer ao de competição. A mensagem é muito mais importante do que o mensageiro. Aprendemos com isso que devemos focar na mensagem mais do que nos mensageiros, pois o conteúdo da mensagem é muito mais importante do que a motivação. A mensagem que estava sendo pregada, sabe qual era? Cristo. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia. Mas Paulo vai dizer, o que me importa? Se Cristo, de qualquer maneira, quer por pretexto ou por verdade, está sendo anunciado, com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Existe motivação errada? Existe, mas existe uma mensagem, essa mensagem é certa, a mensagem é que Cristo está sendo pregado. Então, a mensagem é mais importante do que o mensageiro. Os mensageiros são falhos, mas a mensagem precisa ser pura. A verdade de Deus sempre será verdade, mesmo quando falada pela boca de um homem ímpio, de um canalha, ou até mesmo de um crente que tem motivações erradas. É possível, porém, que indivíduos tão egoístas pudessem, de algum modo, prestar algum serviço ao Evangelho. Paulo vai dizer sim, pois é preciso levar em conta que aqueles que ouvem a mensagem desses homens não sabem aquilo que Paulo sabe. Os ouvintes só sabem da pregação. Eles não veem o mau motivo. O que importa é que Cristo seja proclamado de todas as maneiras. Isto é, seja por hipocrisia, como aqueles que estavam encobrindo seus interesses egoístas, ou por sinceridade, como aqueles cujas aspirações não são outras senão a glorificação do seu Senhor e do seu Salvador. Mas a gente vê aqui também que o espírito de gratidão deve prevalecer ao da competição. Muitas vezes, irmãos, nós somos tomados por esse espírito de revolta, de murmuração, ao invés de nos deixarmos tomar de gratidão quando Cristo é pregado. Veja, é Jesus que está sendo pregado, é Jesus que está sendo anunciado. Às vezes a gente quer colocar Jesus mais o nosso pacote doutrinário, que é importante, é muito importante, mas vai além de Cristo. O Evangelho é Cristo, e somente Cristo. O Evangelho é anunciar que o homem é pecador e que Cristo, sendo Deus, se fez homem, morreu numa cruz pelos nossos pecados, derramou seu sangue para a remissão dos nossos pecados, foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou e um dia voltará. Quem crê que é pecador
e crê que Jesus é o seu Salvador e coloca nele toda a sua confiança, a Bíblia diz, tem a vida eterna. Isso é pregar a Cristo. E tem muita igreja, muita gente que está pregando a Cristo. E tem muita gente que está se convertendo ao Senhor por meio dessas igrejas. Igrejas que eu e você julgaríamos como erradas. Igrejas que doutrinariamente não são sadias, não são mesmo. Falham em algumas doutrinas importantíssimas. Usam de subterfúgios e de métodos para atrair pessoas que eu e você julgaríamos inadequados. Mas muitas dessas igrejas ainda estão falando que o homem é um pecador e que o homem precisa de Jesus para ser salvo. E sabe o que acontece no meio dessas igrejas? Você acreditando ou não, Deus está salvando gente ali dentro. Muitos de vocês vieram de igrejas que nós consideramos até seitas. Mas nessas seitas, vocês ouviram que você era um pecador e que Jesus era o Salvador. E que você precisava crer em Jesus para ser salvo. E você acreditou. Você foi salvo. Você foi batizado porque você colocou sua fé em Jesus. Foi assim ou não foi? Mas, por serem crentes, por conhecerem ao Senhor, ou melhor, por serem conhecidos por Ele, e Ele como sendo bom pastor, que não só vai atrás das suas ovelhas, mas dá bom alimento às suas ovelhas e preserva as suas ovelhas, Ele foi incomodando o seu coração. Você foi vendo que existia alguma coisa que não se encaixava. Não tinha a ver com Cristo, com a essência do Evangelho, mas com todas as outras coisas que envolvem a vida cristã. E você disse, eu preciso de mais. Eu preciso de doutrina, eu preciso de palavra. Eu preciso de algo mais substancial. E Deus tira você dali e dá a você o desejo de crescer. E você procura uma igreja saudável, uma igreja onde zela pelas Escrituras, onde tudo é apontado pelas Escrituras. Agora, o que não deveria acontecer é nós deixarmos de nos alegrar com aquilo que Deus, na sua infinita soberania, está fazendo, através da vida de irmãos, porque são irmãos, que estão pregando a Cristo, mesmo que eles não entendam toda a doutrina e toda a verdade, que mesmo sendo muito importante, não são a essência do Evangelho. Precisamos nos alegrar. Precisamos nos alegrar. Você acredita que a gente viajando, indo para o Egito, indo para outros países onde os cristãos são perseguidos, aqui no Brasil, eu falo claramente, para mim, adventismo é seita. Adventismo é seita. Porque todo que acrescenta, além da palavra de Deus, qualquer outro livro como sendo sagrado, está errado. Está errado. Sempre o protestantismo considerou os adventistas como uma seita. Sempre. Mas você chega no Egito, você chega na Jordânia, você chega num país fechado e de repente você descobre que ali tem um adventista. E esse adventista diz, você é um pecador, o salário do pecado é a morte e Jesus morreu para te salvar. Creia nele, você vai ter vida eterna. Essa pessoa está pregando o quê? Pregou o Evangelho, pregou Cristo. Nas outras áreas ele está todo errado, mas aqui ele está certo. Aqui ele está certo. E Paulo está dizendo, quer saber? Tem gente aqui que está interessado no meu mal. Estão pregando, julgando com isso, está suscitando tribulação às minhas cadeias. Vou dizer uma coisa, estou nem aí. O que me importa? Se de qualquer maneira, de qualquer modo, Cristo está sendo anunciado. É Cristo que está sendo anunciado. Por pretexto ou por verdade. Também com isso eu me alegro. Sim, sempre eu me regozijarei nisso aqui. Meus irmãos, você tem visto suas dificuldades como oportunidades para evangelizar? Você tem se alegrado pelo avanço do Evangelho, mesmo quando ele não acontece de forma como você gostaria?
Sua vida estimula outros cristãos a progredirem na pregação do Evangelho. Pense nisso. Tem um convite final para você aqui. Ore para que Deus lhe dê olhos espirituais para enxergar oportunidades no meio das suas dificuldades. Além disso, comprometa-se a falar de Cristo aonde quer que você esteja. Fale de Jesus, fale mais do Senhor. E alegre-se no Senhor, na certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. E usa quem quer, do jeito que quer, independente das suas motivações, para a expansão do seu reino e glória do seu nome. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Convido os irmãos a ficarem de pé, por favor. Pai, obrigado por tua bondade, graça e misericórdia conosco. Eu quero, em nome de Jesus, agradecer pela tua palavra. Nos dá alegria, Senhor, de ver Cristo sendo pregado e que Ele seja pregado. Que a nossa vida possa estimular outras pessoas a pregar o teu evangelho e que possamos, mesmo em meio às dificuldades, entender as dificuldades como oportunidade para levar o teu evangelho adiante. Usa a nossa vida, usa a nossa igreja, desperta o nosso coração para a urgente tarefa de fazer Cristo conhecido entre todos os povos. Abençoe a nossa vida, nossa semana, cuida do nosso coração. E eu peço ao Senhor também, pela escola dominical que vamos ter agora, use os professores, fale pela tua palavra os corações de cada aluno e abençoe também a nossa tarde para que à tarde e à noite, possamos continuar tendo uma boa EBD e um bom culto ao Senhor, onde a palavra do Senhor vai ser pregada novamente e o Senhor vai ensinar mais uma vez ao nosso coração. É a minha oração no nome do teu Filho. Amém.